Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu recebi aqui uma mensagem do Edson, nosso irmão lá do Rio Grande do Norte. Ele pediu para que eu divulgasse uma nota em nome dele. Eu pedi para ele gravar um áudio, mas ele disse que as condições do ambiente não lhe permitiram fazer isso, então ele escreveu uma notinha e pediu para que eu divulgasse aqui na TV Caminho Livre a nota em seu nome. Então vamos à nota do nosso querido irmão Edson, lá do Rio Grande do Norte. Abre aspas para ele. Todos nós sabemos que as igrejas estão caídas. A igreja é o local oficial de adoração e bastava alguém ligar o celular e o ancião já reclamava. As obras de Deus são incomparáveis, então não podemos criar uma conexão entre lar, escola e acampal com a igreja. Na história do lar e escolas já houve crimes. E de onde vem a contaminação? Quando vem o furacão, então as autoridades indicam o lugar apropriado para a proteção das pessoas. Sabemos que Satanás irá imitar a aparência de Cristo e de gente morta no fim dos tempos. Sabemos que ninguém vai acreditar em um tal de Jonas, falecido em 1967, que apareceu numa igreja fraca. Então, Satanás precisa de imagens que inspiram poder e influência. Maria dos Católicos é uma imagem que foi criada, conexões e laços com ela. Aí o povo católico cai, e da mesma forma os escoteiros poderão cair na imagem criada chamada Baden-Powell, ou Baden-Powell. Em resumo, para uma imagem ser seguida, precisa haver laços e conexões com ela. O clube de desbravadores já é uma marca, então qualquer líder falecido aparecer, então põe em risco aqueles jovens. Um índiozinho não precisa entrar em transe, basta crer em espíritos da natureza. Volto a afirmar, retirem seus filhos destes clubes que seguem o estilo escoteiros e de desbravadores. Nada e nem ninguém pode abrir o sinal nos céus. Nem astrônomos, e nem cientistas, e nem professores, e nem padres, e nem acampal de jovens. Jesus é o único enviado e sempre será. Um abraço, Edson, do Rio Grande do Norte. Fecha aspas. Bom, tá aí a nota do Edson. Eu não quis entrar no mérito da discussão do Edson aqui. O Edson é um observador daquilo que acontece no seio da igreja, né? Ele tem uma paciência que eu não tenho, que é de ficar assistindo a Novo Tempo, para depois observar aquilo que não está certo, né? E é apresentado ali na televisão. Então eu respeito muito as opiniões do Edson, ele já gravou alguns vídeos aqui e tal. Procurei não entrar no mérito de muitas discussões que ele levantou aqui, sempre respeitando o posicionamento dele. Gente, é o seguinte, vamos lá. No meu último vídeo, inclusive eu gravei um vídeo agora, essa semana, quinta-feira eu gravei um vídeo, eu queria publicá-lo, mas aí o Edson pediu para que eu soltasse essa nota aqui. Como eu já tinha gravado o vídeo, eu vou postá-lo, quem sabe, na segunda-feira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, já que no vídeo anterior eu falei sobre a questão da apostasia definitiva, hoje eu quero comentar com vocês pouca coisa aqui de Lucas capítulo 15. Vamos lá? Vamos abrir em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 a gente vai ler. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a apostasia temporária e fazer alguns comentários acerca de uns textos que afirmam o poder de Deus em guardar, proteger, confirmar os seus filhos verdadeiros, certo? Antes eu quero fazer uma menção
a um e-mail que eu recebi. Eu recebo mensagens praticamente todo santo dia. E às vezes eu não tenho tempo hábil para estar respondendo no mesmo dia em que eu recebo a mensagem. Mas eu quero fazer uma menção especial a um e-mail que eu recebi do irmão Revelino. Ele comenta aqui que está, juntamente com a família, estudando a palavra de Deus, e diz também que faz um mês que ele se libertou, ele junto com a família, né, se libertaram da escravidão adventista. Ele diz que entregou sua carta de exclusão, né, dia 13 de agosto desse ano. E está dizendo mais, dizendo que nos últimos 4 meses estão estudando muito. Dizem também que são inscritos no nosso canal e no canal do Rodrigo Custódio. E ele faz uma observação aqui muito interessante, porque o trabalho que o Rodrigo Custódio está fazendo e o trabalho que o Gleison Pércio também está fazendo, cada um a seu modo, né? Cada um abordando um aspecto da questão adventista como um todo, são trabalhos excepcionais e merecem o nosso apoio e nosso respeito e consideração. Então, assim, vocês que ainda estão dentro da Igreja Adventista deveriam prestar atenção no trabalho do Rodrigo Custódio e do Gleison Pércio, porque são trabalhos, cada um do seu jeito, são trabalhos extraordinários que eles estão fazendo. E o irmão Revelino, ele cita isso aqui, né? O meu trabalho é um pouco diferenciado, tanto do Gleison quanto do Rodrigo. A gente aborda algumas questões que são questões comuns, né, para todos nós, claro. Todos nós estivemos lá dentro da Igreja Adventista, né? Então, de certo modo, vez ou outra, eu abordo um aspecto envolvendo a Igreja Adventista que são aspectos abordados tanto pelo Rodrigo quanto pelo Gleison Pércio em seus respectivos canais. Certo? Agora, o meu propósito aqui é estudar a Bíblia. O meu canal é de estudo bíblico, né? Eu não fico, às vezes, preso, né, enfim, a um trabalho mais bem elaborado, até porque eu não tenho condições. Vocês percebem que os meus vídeos aqui são crus. Eu abro a minha câmera, gravo, desligo e posto, né? Eu não tenho nenhum recurso aqui de imagem, de texto. Então, o meu negócio aqui é bem cruzinho mesmo, né? E é desse jeito que eu pretendo continuar fazendo aqui. É desse jeito que nós, pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo, a gente tem alcançado muitas pessoas, para a glória de Deus somente. Então é isso, meu canal é de estudo bíblico. Eu abro a Bíblia, eu mostro porque que determinados aspectos da teologia adventista são erráticos, né? São antibíblicos, alguns são heréticos, extremamente heréticos. Então a gente vai mostrando isso aqui, abrindo a palavra de Deus, conferindo a palavra de Deus, né? E o irmão Revelino, ele faz essa observação no seu e-mail. Ele pede para que a gente fale um pouco com ele sobre a questão da Trindade. Eu nunca estudei essa questão especificamente aqui, né? Trindade é um tema muito delicado, pois se trata do estudo, pois se trata da ciência de Deus, né? Do conhecimento de Deus. Então, a gente, quando vai tratar desse tema, né, a gente precisa tirar as sandálias da arrogância, da prepotência dos nossos pés, né, e baixar a bola, porque a gente está lidando com o conhecimento de Deus, que a Bíblia diz que é insondável e inescrutável. Os juízos, os caminhos de Deus são insondáveis e inescrutáveis. A gente tem que baixar a bola quando a gente fala de Deus aqui, né? Eu respeito quem não aceita o dogma da Trindade, por achar que é um dogma católico, né, pura e simplesmente, criado pela Igreja Católica. Eu afirmo que não é, entendeu? É óbvio que a Igreja Católica encampou essa questão da Trindade, aí deixou isso muito bem definido, né, no seu arcabouço dogmático.
mas o ensino da Trindade é fundamental para que a gente entenda o Evangelho, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção. Não há salvação fora da Trindade, né? E quando a gente fala Trindade, muita gente se sente ofendida com isso, né? Por se tratar de uma expressão cunhada pela Igreja Católica. Mas a gente tem que deixar esses certos preconceitos de lado e atender aquilo que a palavra de Deus diz, né? Especialmente quando ela fala de Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. A Bíblia, em muitos lugares, especialmente no Novo Testamento, ela vai caracterizando, né, o Espírito Santo com traços pessoais, pessoa divina. Agora, a gente não tem condição de entender tudo, a gente não tem condição de assimilar tudo, né, de aprofundarmos mais do que a gente já fez nessa questão, né? E a gente tem que ter muito respeito pelo tema, né, da Trindade. Respeito quem não aceita, mas eu sou trinitariano convicto, né? E é isso aí. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus fala de justos aqui, ele tem em mente justamente essa galera aqui, ó, escribas e fariseus que murmuravam contra Jesus, afirmando que ele recebia pecadores e comia com eles. Mantinha uma relação estreita com pecadores. Obviamente, eles não se consideravam pecadores. Eles se consideravam pessoas justas. Então Jesus, ele conta a parábola da ovelha que se perde, não entra em detalhes, né, qual foi a razão, qual foi o porquê, o que ocasionou, né, a perda dessa ovelha. Perda temporária, né? Por quê? Porque o pastor, assim que ele percebe que está faltando uma no rebanho, e ele conhece todas, né, ele vai atrás da que se perdeu. Ele vai atrás da que se perdeu. Porque é ovelha, né? Não é lobo e não é cabrito. É ovelha dele, pertence a ele. Ele dá a falta de uma ovelha no rebanho e vai atrás. Veja, quando eu li no último debate, no debate do sábado passado, o texto de João 10, onde Jesus é retratado como o bom pastor, ele diz: Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não dá a vida por lobos, Jesus não dá a vida por cabritos, ele dá a vida somente pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mais à frente, a partir do verso 25, Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e são ovelhas dele, vão crer. Crerão em Jesus Cristo. Só não crerão as que ouvem a palavra, mas não são ovelhas. Simples assim. E não adianta tergiversar contra isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Veja, Jesus conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem são. E aí eu gosto sempre, sempre mesmo, de trazer à baila um questionamento que eu fiz para o pastor com quem eu debati sábado passado. Eu expressei para ele um silogismo que nós trabalhamos aqui constantemente, aqui na TV Caminho Livre, que é o seguinte: Deus é onisciente. Jesus é Deus. São duas premissas. Deus é onisciente, primeira premissa. Jesus é Deus, segunda premissa. A conclusão só pode ser uma. Logo, Jesus sempre soube por quem morreria na cruz do Calvário e salvaria. Se Jesus, como Deus onisciente que é, sempre soube por quem ele estava morrendo na cruz e salvando, aí eu pergunto, como é que esses sobre os quais Jesus tem o conhecimento prévio de que já estão salvos por serem suas ovelhas, como é que esses podem se perder? Jesus sabe que eles se salvarão por serem ovelhas dele. Como é que esses podem se perder? Perder a salvação. Analisando de modo mais simples, Deus é onisciente. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Acerca dos que irão se salvar, que Deus sabe, Deus é onisciente. Como é que esses que Deus sabe que vão se salvar, como que esses podem perder a salvação? Aqueles que Deus sabe que não se salvarão, nunca estiveram salvos. Nunca foram salvos. Simples assim. Agora, como é que alguém que Deus já sabe que está salvo poderá perder a salvação? Por que eu estou questionando isso de novo? Porque o texto de João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí Jesus promete, ele faz uma promessa aqui, que aquele pastor com quem eu debati sábado não acredita nessa promessa. Diz que tem alguma coisa errada aqui no texto. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Eu gostaria de perguntar, qual é a parte que vocês não entenderam de eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão? Que parte dessa promessa ou dessas promessas que Jesus fez que vocês não entenderam ainda? Vida eterna é vida eterna, não é vida provisória. E quando Jesus diz jamais perecerão, é porque ele é que está garantindo a salvação. Veja, isso aqui não se trata de pessoas chipadas, que são tratadas como bonequinhas ou marionetezinhas nas mãos de Deus. Jesus não está falando de marionete, de robozinho, ou de pessoa chipada, que foi o termo utilizado pelo pastor com quem eu debati sábado passado. Quando Jesus diz jamais perecerão, é uma promessa que ele está fazendo com base no seu poder, não no poder de quem é salvo por ele. Porque quem é salvo por ele é ser humano frágil, fraco, pecador, como eu e você somos. A não ser que eu esteja falando agora para alguém que assuma que não peca mais. A não ser que eu esteja falando para um mentiroso ou então para uma mentirosa que vai afirmar de forma contrária à palavra de Deus que não peca mais. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Está na mão de Jesus? Pertence a ele e ninguém pode tirar de lá. Está na mão do Pai? Pertence a ele e de lá ninguém poderá tirar. Isso não são promessas maravilhosas? Eu pergunto, diante de tais textos, onde Jesus trata de fazer promessas às suas ovelhas, como é que alguém ainda, diante de tais promessas, pode duvidar do poder de Deus em guardar essas pessoas para sempre? São seus filhos. E a ovelha,
Assim como aquele pastor perdeu uma ovelha, mas ele não se dá por satisfeito enquanto não sair e achá-la. É ele que vai atrás da ovelha. Não é a ovelha que volta pro redil sozinha, por conta do seu livre arbítrio. É o pastor que vai atrás. Ora, não é exatamente isso que Jesus faz. Fez e continua fazendo e vai continuar fazendo até a sua volta, indo atrás das suas ovelhas. As ovelhas que estão ainda perdidas. É isso que ele está fazendo. Porque se Jesus não vai, a ovelha não volta, ela não vem. Se Jesus não vai atrás, a ovelha não vem. Ela não encontra o caminho do redil. Então, essa primeira parábola de Lucas 15 trata do que mesmo? Eu posso entendê-la de dois modos, assim como eu acabei de frisar aqui agora. Como alguém que nunca pertenceu ao redil de Deus, o pastor vai lá e traz ela para o seu redil. E eu posso entender também como aquela que já pertencia ao redil, né? Mas que por um motivo, por uma razão, ela se extraviou, deixou o redil, momentaneamente, temporariamente. E o pastor vai atrás e traz ela de volta. Então eu posso enxergar essa parábola desses dois modos. Não há problema nisso. Eu não vejo problema nisso. Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Agora nós estamos falando de uma moeda que foi perdida dentro da casa. A ovelha se perdeu fora. Agora, a moeda se perde dentro da casa. Isso significa o quê? Significa que dentro da casa de Deus existem pessoas que estão perdidas. Perdidas de que modo? Elas estão perdidas de que modo? Primeiro, elas estão perdidas porque não têm convicção de sua salvação. Não têm certeza de sua salvação. Desconhecem verdadeiramente o Deus que as criou, que as trouxe à vida e que morreu por elas numa cruz. Essas pessoas, de algum modo, elas ainda não conseguem apreender tudo isso acerca de Deus. Por isso elas, mesmo estando dentro das igrejas, elas se sentem perdidas, mesmo dentro das igrejas. Então, a ovelha se perde fora, temporariamente, porque o pastor vai lá e busca. A moedinha representa esses que estão perdidos dentro da igreja, dentro da própria igreja. E aqui Deus é retratado como uma senhorinha que perdeu essa moeda, mas que acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho. De novo, olha, não é a moeda que tem o poder de se encontrar. Ela não tem esse poder. Ela é passiva. Ela é um objeto passivo. Ela não tem poder de ser encontrada ou de achar o caminho. Ela tem que ser objeto de uma procura, de um empenho por parte da senhora, que aqui é uma representação de Deus, acendendo a lamparina da palavra de Deus sobre nós e mostrando, revelando para nós as verdades acerca do seu evangelho. Para encontrar você, que mesmo dentro da igreja se sente perdido, se sente desanimado, desestimulado. A senhorinha vai atrás, varre a casa, muda os móveis de lugar, acende a lamparina e acha. E quando acha, porque ela tem certeza que a moeda está perdida lá dentro do recinto da sua casa, quando acha, faz festa. Faz festa. E a terceira parábola, a partir do verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Veja que quando o filho mais novo pede a sua parte da herança, ele aproveita a ocasião e já reparte seus bens com os dois, o filho mais velho e o filho mais novo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Veja o que o pai está dizendo aqui, ó. Este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, longe da presença do pai, longe da comunhão com o pai, nós estamos automaticamente o quê? Mortos. Mortos. Não há esperança de vida para nós que estamos desconectados da comunhão com o pai. E o que ele disse mais? Estava perdido e foi achado. Como foi achado? Se no texto não há absolutamente nada que indique que alguém foi à procura dele. Como é que vocês equacionam essa aparente contradição do pai? Como é que vocês equacionam isso? E ele repete isso 2 vezes. A parábola continua. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou trazer o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O filho mais velho era filho também. Mas o filho mais velho não queria entrar na festa que o pai estava celebrando em homenagem ao filho mais novo que havia retornado. O filho mais velho ficou com ciúminho e não queria entrar. Tem gente que se recusa a entrar no recinto do evangelho verdadeiro. Tem gente que se recusa por achar que ele não deve mais nada a ninguém, ele sabe de tudo, ele tem tudo, não depende de ninguém mais, ele já é dono de tudo, é senhor do seu destino, e ele não quer entrar para festejar com o irmão que foi achado. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Parecia ser uma acusação justa por parte do filho mais velho, não parecia? Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Então por que você não fez uma festa toda vez que você achava que deveria fazer uma festa? Por que você não fez um churrasquinho
com seus amigos, sempre que você desejou fazê-lo. Por quê? Se tudo que eu tenho é seu. É uma resposta justíssima do pai. Por que você não fez? Por que você não celebrou a vida? Por que você ficou aí vivendo como se fosse um servo e não como se fosse meu filho? Você está agindo como se não fosse meu filho. Você está se comportando como se não fosse meu filho. A quem tudo que eu tenho pertence também a você. Aí o pai diz, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Foi achado. Alguém que está morto pode voltar à vida por si mesmo? Não. E alguém que estava perdido? A parábola não diz que alguém foi atrás dele. A parábola não diz que alguém, do ponto de vista humano, foi atrás dele. Mas em 2 lugares, Jesus afirma que o pai disse que o seu filho que estava longe, o seu filho pródigo em gastança, né? Aquele que saiu de casa, ele estava perdido, mas ele foi achado. Gente, o que significa aqui, isso aqui, senão uma ação invisível da pessoa maravilhosa do Deus Espírito Santo? Ele foi achado. O filho que estava longe foi achado. O filho que se desviou temporariamente da casa do pai foi achado. Ninguém, do ponto de vista humano, porque a parábola não diz isso, foi atrás dele. Mas por que mesmo que ele voltou? Porque ele foi objeto da operação silenciosa e invisível, porém poderosa, do Espírito Santo, que o trouxe de volta à casa do Pai. E foi aceito enquanto filho que ele sempre foi. Estava longe, tinha gasto a sua parte da herança, sofreu, comeu o pão ou as alfarrobas que o diabo amassou com o rabo lá fora. Mas quando voltou, foi tratado enquanto filho porque era filho. Desviou-se temporariamente. Isso acontece com crentes. Porque tem crentes que se acham mais santos que os outros pelo fato de nunca terem caído, como acontece com esse filho mais velho aqui. Nunca transgredi um dos seus mandamentos. Sempre estive aqui, sempre fui santo. Sempre fui perfeitinho. E nunca viveu enquanto filho de Deus, mas somente enquanto servo. Ou seja, como se nada pertencesse a ele. Não se regozijando, não celebrando a vida. Não celebrando o fato de ser filho de um pai amoroso que afirmou: tudo o que eu tenho é seu, pertence a você também. E aí? Veja, em todas essas 3 parábolas, nós temos exemplos de desvios temporários, de apostasias temporárias. 3 exemplos. Mas nos 3 exemplos, um tipificado pelo pastor, o outro tipificado pela senhorinha, e o último aqui, tipificado pelo pai daquele que se perdeu temporariamente, e também pela pessoa invisível do Espírito Santo que trabalhou no coração daquele jovem que estava perdido, no sentido de trazê-lo de volta. Porque o pai deixou claro 2 vezes: foi achado, meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, mas foi achado. Foi achado. Obra do Espírito Santo.
isso acontece com os filhos. Isso aqui não acontece com quem não é filho. E no meu vídeo, onde eu tratei de deixar claro isso aqui, olha, não acontece, essa busca pelo que se perdeu, não acontece com o joio, não acontece com falso discípulo, não acontece com falso profeta, não acontece com falso mestre. E muitas dessas pessoas que se dizem crentes hoje estão nas igrejas, profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, fazendo milagres em nome de Jesus, mas Jesus não os conhece. Estão dentro da casa, estão dentro das igrejas, operando, né, profecias, expulsão de demônios, milagres, mas não são conhecidos por Jesus como seus filhos. E Jesus vai dizer isso na cara deles no juízo final. Olha, eu nunca conheci vocês. É a mesma coisa que ele diz para as virgens nécias ou loucas. Jesus vai dizer a mesma coisa para elas. Nunca conheci vocês. Veja, vocês acham que eu encerrei esse assunto? Tentando mostrar para vocês que perda de salvação de um verdadeiro filho é impossível. Não porque este filho seja um santo poderoso, um homem ou uma mulher poderoso ou poderosa, que não escorrega, que não cai, que não transgride em momento nenhum. Não é por isso que a pessoa não pode se perder, não. É porque o Deus que a salvou é poderoso para guardá-la. Por isso Jesus promete, olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aquilo que o meu pai me deu está na palma da minha mão e de lá ninguém pode tirar. Está na palma da minha mão, está na palma da mão do pai e ninguém pode tirar de lá. Você não acredita nisso? Será que você não entendeu isso ainda? Veja, por que muita gente anda desestimulada dentro da própria igreja? Tem gente que vai para a igreja simplesmente por uma questão automática, já se acostumou. Já se acostumou. Vai para a igreja, entra vazio, sai vazio. Isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu entrei dentro da igreja para assistir um culto, especialmente no sábado, e só havia balbúrdia. E só havia gente rezando, uma cartilhazinha mandrake. Gente cantando lá na frente da igreja só para se aparecer, sem nenhuma espiritualidade. E aí era tanta coisa que acontecia na manhã de sábado, era tanto programa, era tanta coisinha. E você louco para ouvir a palavra de Deus, faminto e sedento pela palavra de Deus. E muitas vezes, quando os oficiais da igreja passavam a hora para o pregador pregar, assumir a palavra, já era quase meio-dia, estava todo mundo cansado de tanta coisa, de tanta bobagem. E quando a programação de desbravadores era desenvolvida no sábado de manhã? E virava aquela balbúrdia, aquela festa, desbravador marchando dentro da igreja, com bandeira, com hino, no seu hino desbravador, voto desbravador. E você sedento de ouvir a palavra e não ouvia. E o pior de tudo, às vezes quando o pregador assumia, ia falar bobagem. E uma vez eu tive que repreender um ancião, o primeiro ancião da igreja, por falar bobagem no seu sermão. Às vezes, movido de boas intenções, não teve bom senso e sabedoria e afirmou o seguinte: o diabo está nesta igreja. Ele afirmou isso. Coincidiu que naquele sábado eu convidei a mãe de um amigo meu, que era adventista, de uma pessoa de família influente na cidade de Anápolis. Consegui levá-la para a igreja, para assistir um culto com a gente, num sábado de manhã. E esse primeiro ancião iria pregar. Eu não sabia que era ele. Porque se eu soubesse que era ele, eu falei, irmã, não vai hoje não, vamos no outro. E esse primeiro ancião, não é que ele é uma pessoa má, não estou falando que ele é uma pessoa má. Eu estou falando que ele não tinha sabedoria.
e não teve a unção do Espírito Santo, pois afirmaram o seguinte: o diabo está nessa igreja, eu entendi o que ele quis dizer, mas a senhorinha que eu convidei, que eu custei levar para a igreja, ela no final do sermão, ela chegou em mim na porta da igreja e disse assim: PC, eu nunca mais volto aqui, você vai me perdoar, mas eu nunca mais volto aqui. Eu falei: por quê, irmã? O pastor, ela falou assim, o pastor disse que o diabo está nessa igreja. Eu estou correndo do diabo, PC. Eu não quero estar num lugar onde o diabo está. O que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? Que ouviu da boca daquele que ela pensava ser um pastor, afirmar que o diabo estava na igreja adventista do sétimo dia. Eu não tive o que falar, eu fiquei sem resposta, porque eu fiquei tão chocado com isso. Não tão chocado com o que ela me disse, mas eu fiquei chocado com o fato do primeiro ancião não ter tido tato, habilidade, não saber fazer uma afirmação. Ainda que ele estivesse trabalhando uma repreensão, uma advertência, acompanhada de exortação, de estímulo, não teve tato, não teve habilidade para poder fazer isso. E um dia, eu fazendo uma meditação num culto jovem, me chamaram para fazer uma meditaçãozinha no fim do culto jovem. Eu citei um texto da Bíblia, não me lembro mais que texto que eu citei, e afirmei ali, no culto jovem. Tem pregadores falando bobagem aqui do púlpito da igreja. Nossa, isso foi o cúmulo para ele. Ele estava lá, assistindo o culto jovem, esse ancião. Quando eu disse, olha, tem pregadores assumindo o púlpito dessa igreja. E não era só ele, não. Outros também. Outros anciãos, pregadores, que assumiam o púlpito para falar bobagem, para ficar desperdiçando o tempo. E eu disse nessa meditação que eu fiz no culto jovem o seguinte, falei claramente, tem pregadores assumindo o púlpito desta igreja para falar bobagem. Para falar bobagem. Esse primeiro ancião, que havia dito que o diabo estava na igreja, não gostou do que eu disse. Ao final do culto, ele me trancou numa salinha do Minicels, tinha um Minicels, né? Uma lojinha, né? Que vende os livros da casa, enfim, produtos da casa, enfim. Me trancou lá e veio me ensaboar. Ele chegou em mim e disse assim, ó, o irmão não tem autoridade para falar aquilo. O irmão não pode falar aquilo. Que os pregadores estão falando bobagem no púlpito da igreja. Eu não tenho sangue de barata. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu reconheço. Deus já me mudou muito, mas eu preciso ser mudado mais ainda, porque eu não tenho sangue de barata, não. Eu ouvi atentamente o que ele disse para mim, esperei ele terminar de me ensaboar, e aí eu disse para ele, bom, já que o senhor tocou no assunto, vamos aos fatos. O senhor é um dos pregadores que está falando bobagem aqui. Quando eu falei isso, ele se assustou, ele se chocou, porque ele nunca foi confrontado por ninguém. Nunca tinha sido confrontado. Primeiro ancião da igreja, né? Um homem tido como equilibrado, né? Justo. E, na verdade, ele não era má pessoa mesmo, não. Era uma boa pessoa. Só que veio me ensaboar. Eu aproveitei a ocasião para ensaboá-lo também, para dizer o seguinte, o senhor é um. Mas como? Por que você está falando isso? Eu falei, olha, então deixa eu refrescar a sua memória. Questão de um mês atrás, mais ou menos, o senhor disse que o diabo estava nessa igreja. Coincidiu que foi o dia em que eu consegui trazer uma senhora para escutar a palavra de Deus aqui dentro da igreja. E ao final do sermão, ela chegou em mim e disse, olha, PC, eu nunca mais volto aqui porque o pastor, aí eu me dirigi, que é o senhor, né? Afirmou que o diabo está nessa igreja. E ela disse, olha, eu não quero estar num lugar onde o diabo está. Então nunca mais eu volto aqui, porque o pastor afirmou que o diabo está aqui na igreja adventista. E nunca mais voltou mesmo. E eu disse isso para ele, esfreguei isso na cara dele. Ele ficou, olha, ele perdeu o rebolado, ele ficou, sabe? Ah, mas eu não me lembro disso. Eu falei, o senhor não se lembra, mas eu me lembro. Eu me lembro. E quem assistiu o seu sermão naquele dia vai se lembrar. Então é o seguinte,
o senhor não venha me dar sermão aqui, porque o senhor é um dos que fala muita bobagem aqui. O senhor é um. Então, olha, cuidado com a sua língua quando você assumir o púlpito da igreja. Fale de acordo com a palavra. Fale de acordo com a palavra. Olha, é sério. Eu dei uma ensaboada nesse irmão. Dei uma ensaboada legal nele. Que ele perdeu, sabe, o chão. Ele ficou perdido mesmo. E eu já tinha confrontado ele dentro da sala de professores, né? Antes da escola sabatina, os professores se reúnem numa sala, numa classe especial, onde eles procuram alinhavar os pontos principais da lição da escola sabatina. Como eu era professor de escola sabatina, eu frequentava a classe de professores, né? E um dia ele falou uma outra bobagem acerca de um posicionamento tradicional da igreja, com o qual eu não concordei. Eu falei, mas isso não é possível. O que o senhor está falando não corresponde com a escola de teologia adventista, não. Eu falei para ele. Aí ele veio querer dar uma de gostosão para cima de mim e o clima ficou ruim, porque eu não aceitei. Eu falei, não, senhor, não é esse o ponto de vista da teologia adventista, não. E ele bateu o pé e disse que era. Eu falei, não é. Ele falou, é. Eu falei, não é. E aí o clima ficou ruim. Eu me lembro até hoje que o sogro do Wilson Paroski, que frequentava a igreja, era ele que estava dirigindo a classe nesse sábado, e ele foi muito ponderado, percebendo, obviamente, que o irmão estava errado. Ele simplesmente procurou jogar uma água bem fria naquele fogo, né, que havia entre eu e esse primeiro ancião aí. O certo é que a gente já se bicava há algum tempo, né? E eu só estava esperando ele vir querer me ensaboar para mim poder chegar nele e falar, ó, você, ou o senhor, é um dos que fala bobagem quando assume o púlpito da igreja. A partir desse dia, toda vez que eu ia pregar, sabe qual era a atitude desse primeiro ancião, que sentava no primeiro banco da frente, lá no cantinho? Ele baixava a cabeça e ficava assim. E quando eu falava da palavra de Deus e fazia advertências a certas coisas que eu via de errado na igreja, ele fazia assim, ó. Desse jeito. Como quem não estava concordando com o que eu falava. Um dia eu fui fazer uma advertência à igreja com relação ao silêncio no templo, especialmente no sábado. E eu comparei a igreja, na manhã de sábado, a um mercado central, onde se vende comida. É um burburinho, é um diz que me disse, é um falatório, é barulho para cá, barulho para lá, é criança chorando, é gente conversando. E você não se sente num ambiente propício para você fazer uma oração e buscar comunhão com Deus. E aí eu havia dito, nesse dia, que eu era diretor de comunicação, e eu dando um esbregue na igreja com relação a isso, a falta de reverência na igreja. Aí eu caí na besteira de dizer o seguinte, que eu trabalhava numa rádio católica. E aí eu passei em frente à Matriz de Santana, no centro de Anápolis. Isso num meio de semana. Passei em frente à igreja Matriz de Santana, os portões abertos, porque era praxe. Entrei no templo católico ali. Entrei na igreja, tinha ali um templo, né, grande e tal. Tinha umas 3 ou 4 pessoas no máximo. E aquele silêncio. Eu me ajoelhei ali e orei a Deus ali. Dentro do templo católico. Quando eu relatei essa experiência lá na frente da igreja, num sábado de manhã, a igreja apinhada de gente, meu Deus do céu! Esse irmão, o primeiro ancião, ele não falou nada comigo. Sabe o que ele fez? Ele acionou a comissão da igreja, para me disciplinar. Porque eu fiz algo que eu não deveria ter feito. E eu disse isso lá na frente. Gente, eu entrei dentro de um templo católico. Um templo enorme, imenso. Tinha lá por volta de 4 pessoas. E imperava um silêncio, uma coisa, sabe? Uma reverência. Eu me senti ali na presença de Deus, de tal modo que eu me ajoelhei e orei ali. Foi um pecado mortal que eu cometi aos olhos dos adventistas tradicionais, ranzinzas, santarrões. É impressionante o que acontece dentro da igreja adventista. Impressionante. Vou encerrando por aqui.
Mas antes eu quero ler só mais um texto que se encontra em João, capítulo 17. Eu não encerrei esse assunto aqui não, tá? Vou voltar. Para mostrar para vocês, pelo menos por aqueles ângulos que a Bíblia nos permite analisar, essa verdade que eu estou mostrando para vocês aqui, com a qual muitos não concordam. Ou seja, não há possibilidade de um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, perder a salvação. Isso não é bíblico, isso não é evangelho. Eu vou só ler um texto onde Jesus, aqui no capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim, presta atenção, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A pergunta que eu faço foi a pergunta que eu fiz para aquele pastor com quem eu debati sábado passado. Jesus, enquanto esteve com os discípulos, os guardou. Foi para junto do Pai e entregou esses mesmos discípulos para a guarda do Pai. Nós sabemos quem é que guarda aqui na terra os filhos de Deus. É o Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo, que guarda, que protege. Então quer dizer que você duvida do poder de Deus em guardar os seus verdadeiros filhos? É isso? Quando você afirma, é possível perder a salvação porque nós não somos bonequinhos ou bonequinhas nas mãos de Deus, ninguém é chipado, nós possuímos o livre-arbítrio e tarará e blá 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 e blá blá blá. Você duvida do poder de Deus em proteger você, irmão? Em guardar você? Ainda que você se desvie, o seu desvio será temporário, sabe por quê? Porque você é filho e o Pai vai atrás de você, como o pastor foi atrás da ovelha que se perdeu fora do redil, como a senhora foi atrás da moedinha que se perdeu dentro da própria casa, como o Espírito Santo que operou de forma invisível, porém poderosa no filho pródigo, e o encontrou e o trouxe de volta à casa do Pai. É isso que acontece quando um verdadeiro filho de Deus se desvia, se apostata. É temporário isso. É temporário porque o Pai vai atrás. Vocês querem me dizer mesmo que Deus não tem o poder de nos guardar? Vocês querem me dizer que, pelo fato de Jesus afirmar, olha, da minha mão não há ninguém que possa tirar você de lá. E da mão do Pai do mesmo modo. Então aí vem você e diz, não, pode sim. Tem gente que pode tirar você da mão de Jesus e da mão do Pai. Tem sim, pode sim. Você pode perder sua salvação. Vocês estão de brincadeira? Eu volto no próximo vídeo e vou continuar com esse assunto. E não somente esse. Eu vou tratar de todos os assuntos que eu não pude tratar no debate do sábado passado. Ah, vou. Porque lá eu não tive condição de falar. Aqui eu falo. Enquanto Deus me der graça, saúde e voz, eu vou falar aquilo que a palavra de Deus me ordenar falar. Somente o que a palavra de Deus me ordenar falar. Nem mais, nem menos. Pronto, acabou. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.